Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou com temperaturas amenas, mas com previsão de chuva para o Rio Grande do Sul no primeiro fim de semana de 2019. Seja bem-vindo. O NT Sul começa agora, ao vivo, e esperamos a sua participação pelo WhatsApp, código de área 51, número 997697129 e também pela nossa página em facebook.com/TV Cachoeira. Veja os destaques desta edição. Pela quarta semana seguida, a FEPAM classifica a praia do Jacuí como imprópria para banho em Cachoeira. No litoral norte, jacaré de 1,5 m invade piscina de condomínio. Jair Bolsonaro defende fim da Justiça do Trabalho. E a gente atualiza hoje as informações sobre as contratações emergenciais para a educação municipal em Cachoeira. E ainda, sexta-feira é dia de Vida Animal no NT Sul. Olá, pessoal! Hoje, no comentário Vida Animal, vocês vão assistir a soltura de um gato maracajá. A gente começa o NT Sul falando de viagens. Afinal, estamos em época de férias, de praia e é a estação mais movimentada para o turismo. Ontem nós exibimos uma reportagem especial falando sobre manutenção de carro para quem prefere pegar a estrada. Hoje tem dicas para quem vai mais longe e usa o transporte aéreo. Viajar de avião já virou rotina no mundo de hoje. Cada vez mais pessoas passam pela experiência de viagens aéreas de curta ou longa duração. E no período das férias, então, o aeroporto fica mais cheio do que de costume. Mas é bom ficar atento a alguns detalhes para que sua viagem não se torne um transtorno até antes mesmo de ter começado. Para quem decide comprar algum pacote em agência de turismo, por exemplo, o ideal é fazer tudo com antecedência. Sempre que uma viagem se aproxima, inevitavelmente vem o dilema da bagagem. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o passageiro pode levar 2 tipos de bagagens no voo, uma de mão e a outra a ser despachada. Com a regra tarifária, a franquia de bagagem de mão é de no mínimo 10 quilos. Isso quer dizer que o passageiro tem o direito de levar no mínimo esses 10 quilos juntamente com ele no avião. Já quem vai despachar a bagagem, as companhias aéreas podem oferecer franquias de bagagem diferenciadas no momento da compra da passagem ou nos balcões de check-in. No contrato estão especificados o peso, a quantidade de volumes e o tamanho da mala que o passageiro pode despachar. Toda viagem a gente sempre tem dúvidas, né? Principalmente agora, com essa nova mudança que teve na questão das malas, de bagagem, né? Por exemplo, eu estou vindo de um voo doméstico, eu tive que pagar R$140 por desinformação, eu não sabia. No meu caso, eu sempre viajo mais a trabalho e período curto de estadia nas cidades, acabo viajando mais com mochila ou bagagem mesmo que eu consigo não ter necessidade de despachar. Não sei ainda das novas normas, desconheço elas, tenho várias dúvidas. Ao se preparar para uma viagem, também não esqueça de verificar a documentação pessoal necessária, inclusive a de acompanhantes. Em voos internacionais, confira ainda as exigências de vacinas e demais regras para a estadia no país de destino. Se for Estados Unidos e Europa, o passaporte com validade mínima de 6 meses. Alguns locais precisam de vacina contra a febre amarela, como alguns países aqui no Caribe, algumas ilhas. Punta Cana também está exigindo, né? República Dominicana. Os países da Ásia, em grande maioria, e Oceania também, precisam de vacina contra a febre amarela. Aí o passaporte também vai precisar estar válido e alguns vistos. Ao comprar uma passagem aérea online, algo que muitas vezes pode acontecer é a emissão do bilhete com algum erro de digitação por parte do passageiro. Esses erros de digitação, mesmo que pequenos, podem se transformar em um grande transtorno para o cliente. Em alguns casos, ele fica impedido até de embarcar por conta de letras trocadas, nomes incompletos ou números errados. Se você comprou com a agência, você deve entrar em contato com a agência para que a gente veja o que vai ser possível. Mas divergência de nome impede embarque, você não embarca, literalmente. A não ser que seja uma pequena correção. Se for uma pequena correção, dá para fazer. Mas se for um nome muito divergente, aí você precisa cancelar esse bilhete, pedir reembolso e comprar um bilhete novo. Em voos nacionais, o ideal é chegar no mínimo 2 horas antes do voo. Já para voos internacionais, pelo menos 3 horas de antecedência. Ao passar pelo balcão da companhia aérea e ter feito o check-in, você deve procurar pelo local onde são feitos os embarques. Após todos os procedimentos, como passar pelo detector de metais, é só aguardar o momento do voo.
Mas se tiver algum imprevisto ao chegar no local de destino, as agências de viagens sempre têm um canal de comunicação direto com o passageiro. A gente tem um WhatsApp, que inclusive hoje, pelo fato de ter facilidade de internet em todos os lugares, você pode nos chamar pelo WhatsApp e aí a gente toma as providências que forem necessárias. E nada melhor do que uma boa viagem de férias, né? A gente fala agora sobre táxis de Porto Alegre. 70% dos taxistas de Porto Alegre, conforme a IPTC, realizaram análise toxicológica. O exame se tornou obrigatório na capital gaúcha a partir da Lei dos Táxis, sancionada em julho de 2018. A nova regra determina que o exame deve ser feito anualmente e é um dos requisitos para a emissão da identidade do condutor de transporte público, chamado carteirão. O prazo para apresentar o laudo terminou em 21 de dezembro. 70% dos taxistas da capital, conforme a IPTC, realizaram a análise toxicológica. O exame, que se tornou obrigatório a partir da Lei dos Táxis, sancionada em julho de 2018, deve ser feito anualmente e é um dos requisitos para a emissão da identidade do condutor de transporte público, o chamado carteirão. O prazo para apresentar o laudo terminou em 21 de dezembro. Teve 3 meses para poder juntar um dinheiro e poder fazer. Então, acho que não seja um gasto. E sim um investimento para nós, entendeu? Que eu te falei, quem não deve não teme. Eu já fiz, tranquilo, né? Isso aí vai ser muito bom para a categoria, porque vai dar mais credibilidade, né? Eu acho que não é necessário, mas eles querem, tem que obedecer, né? Quanto o senhor pagou? Eu paguei R$ 169. De acordo com o Sintaxi, a análise custa em média R$ 300, mas em alguns laboratórios parceiros, o custo ficou em torno de R$ 145. O exame identifica substâncias ilícitas até 6 meses após o consumo. Para o sindicato, a lei qualifica o serviço, mas ainda é preciso ajustar os prazos de renovação do carteirão com o do exame. Seria mais racional, na nossa maneira de ver, que coincidisse a apresentação do exame toxicológico com a renovação do carteirão. Não haveria nenhum atropelo e no período de um ano todos estariam devidamente habilitados, todos teriam apresentado o exame. Na verdade, esse 21 de dezembro foi uma data simbólica para que todos os taxistas de Porto Alegre entregassem os laudos. E a partir de agora desse ano, então, quando for renovando, vai já entregando o seu laudo. É claro que quem vai renovar agora janeiro, fevereiro, março, não vai entregar de novo o laudo, né? Isso vai acontecer só no outro ano, então acaba até tendo um prazo maior, né? Não vai ter que alguém no mesmo ano entregar 2 vezes o laudo, isso não vai acontecer. O motorista que for flagrado trabalhando sem apresentar o laudo tem o carro recolhido e paga multa de R$ 200. Susto na piscina. Um jacaré foi encontrado dentro da piscina de um condomínio de casas em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, ontem. O Comando Ambiental da Brigada Militar foi acionado para fazer o resgate do bicho e devolvê-lo à natureza. O jacaré do Papo Amarelo media cerca de 1,5 metros e, obviamente, oferecia risco aos moradores. O condomínio onde o animal foi encontrado é cercado por mata nativa e não possui muro ao redor. E isso facilitou o livre acesso do jacaré. A área de lazer fica às margens da lagoa. A dica para estes casos é sempre ligar para o Comando Ambiental, que pode fazer a captura da maneira adequada. Que susto, né? E olha, depois do calorão da semana passada, aliás, dessa semana, né, não da semana passada, dessa primeira semana de 2019, uma frente fria deixou o tempo mais agradável no Rio Grande do Sul. E o fim de semana deve ser chuvoso, veja a previsão. Sexta-feira com temperaturas amenas em Cachoeiro do Sul e previsão de chuva. Temperatura mínima 19 graus e máxima 26. Sábado igualmente deve ter chuva e possibilidade de aberturas de sol. Mínima 22 graus e máxima 29. No domingo a temperatura se eleva um pouco mais e segue o tempo chuvoso. Mínima 23 e máxima 30. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. No norte gaúcho, a expectativa é de céu mais nublado e com chuva volumosa, não se descartando o risco para transtornos como alagamentos e transbordamento de rios. Enquanto isso, nas áreas da metade sul gaúcha, as instabilidades seguem perdendo intensidade após o afastamento da frente fria em direção ao sudeste. Em Porto Alegre, a expectativa é de céu mais nublado e chuva a qualquer momento. Na capital, a máxima prevista é de 29 graus.
Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. Na região central, em Santa Maria, 29. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 25 graus. A temperatura baixou um pouquinho, mas estamos na estação mais quente do ano. Quem tem problemas nesta época é quem sofre de hipotensão, a conhecida pressão baixa. Essa condição ocorre quando a pressão arterial fica abaixo de 9/6. As vítimas sofrem mais nos dias quentes, com temperaturas acima dos 30 graus, porque, segundo os médicos, a pressão nas artérias diminui e a força para que o sangue chegue aos órgãos fica reduzida. Os sintomas são muitos e o maior risco é que a pressão lá embaixo, que a pressão não chegue, o sangue não chegue ao cérebro e também ao coração, aos demais órgãos, pelo menos na quantidade correta. E aí alguns hábitos podem evitar esta condição da pressão baixa. Você sofre com pressão baixa? Não. E tem algum familiar que tem esse problema? Minha mãe já teve, deu uma queda de pressão, né? Quedas de pressão podem acontecer em situações que favorecem a perda do controle do fluxo de sangue e a hipovolemia, ou seja, a diminuição da quantidade de sangue no corpo. Desidratação, jejum prolongado, uso excessivo de medicações contra a hipertensão, de diuréticos e de remédios para emagrecer, entre outros, podem ser os responsáveis por essa condição. Dias de calor costumam ser os piores. E que sintomas você tem? Assim, dá tipo uma tontura, um mal-estar, né? Tu começa a ficar mais fraca, uma sensação de desmaio mesmo. Já chegou a desmaiar? Já sim. É muito desconfortável. O aconselhado, então, seria tomar bastante líquido, né? Principalmente agora no verão, porque a pressão baixa em função da vasodilatação, que as artérias e veias elas ficam mais complacentes, que a gente chama. Então, se a pessoa tinha pressão normal durante épocas de inverno, chega no verão a pressão vai baixar bastante. Eu tenho pressão baixa. O que a senhora sente? Eu sinto sono. Muita sonolência, né? Bastante sonolência. Chegou a desmaiar alguma vez? Sim, uma vez sim. O dia de calor, muita falta de ar. O que a senhora sente? Tontura só, assim. Geralmente a gente tem um pouquinho de falta de ar, eu sente mais cansada, com o ânimo um pouco mais baixo e prejudica a tua vida no dia a dia também. A pressão baixa indica que não há sangue suficiente fluindo ao cérebro e outros órgãos vitais. Por isso pode causar sintomas como fraqueza, vista escura ao levantar-se rápido, tontura e dor de cabeça, sono ou até desmaio. Se ela sabe que tem esse problema de hipotensão, né, da pressão baixa, ela tem que se hidratar bastante, com o suficiente para que tenha um volume de urina de 2 litros por dia. Que a partir do momento que a gente sabe que a pessoa urinou 2 litros por dia, vai ter uma pressão estabilizada. E aquilo que muitas pessoas falam de colocar sal embaixo da língua, isso é correto? É correto sim, porque o sal é justamente a substância que faz, o NaCl, né, que faz a pressão subir. Então, inclusive para pessoas que têm pressão alta é aconselhado a retirar o sal, e para pessoas que têm pressão baixa é aconselhado a botar sal embaixo da língua. Mas só se realmente a pessoa souber que é esse o problema que ela tem. Exatamente. Se ela tiver tonturas, tiver desmaio, tiver sintomas que simulem AVC e a pressão estiver normal ou alta, daí não pode colocar sal embaixo da língua, tem que procurar realmente a emergência, procurar um neurologista para investigar o motivo desses desmaios e o motivo desse mal-estar aí. Uma pessoa está com hipotensão arterial quando os níveis são menores do que 9/6. É preciso ressalvar que pessoas saudáveis podem ter níveis assim baixos sem manifestar os sinais negativos. Se o diagnóstico médico for pressão baixa, esta vítima garante que outros hábitos simples podem ser a solução. Tomar bastante água, geralmente o consumo de sal, açúcar e os exercícios físicos em geral, assim, para manter uma frequência. É o que mais te ajuda? É o que mais ajuda o exercício físico.
12h16, hora de Brasília. Lembrando que você pode participar com a gente aqui no NT Sul. Já estamos com as informações a postos chegando aqui, mensagens através do nosso WhatsApp, que está na tela aí para você, código de área 51, número 997697129. E você também pode participar diretamente pelo Facebook, onde nós temos a transmissão ao vivo também do nosso telejornal. E por lá você pode comentar, pode enviar a sua sugestão, a sua opinião e a gente coloca no ar aqui. Daqui a pouquinho a gente já destaca as participações que estão chegando. Participe com a gente, mande seu recadinho. Depois do intervalo, pela quarta semana seguida, FEPAM classifica a Praia do Jacuí como imprópria para banho em cachoeira. Vamos explicar hoje como a FEPAM chega a estes resultados. Jair Bolsonaro defende fim da Justiça do Trabalho. E vamos trazer informações sobre contratações emergenciais para a educação municipal em Cachoeira. Sexta-feira é dia de Vida Animal aqui no NT Sul. Olá, pessoal! Hoje, no comentário Vida Animal, vocês vão assistir a soltura de um gato maracajá. Um caminhão carregado de soja tombou ontem na ERS 403. Essa é a estrada que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo, mas tem 27 quilômetros sem asfalto. E quando chove, a via alaga e forma muito barro. A rodovia é de responsabilidade do governo do Rio Grande do Sul, através do DAIR. O asfaltamento da RS 403 já se arrasta há cerca de 30 anos. O presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao SBT ontem, disse que a proposta de reforma da Previdência em discussão no governo prevê a idade mínima de 62 anos para homens e 57 anos para as mulheres, com aumento gradativo. Segundo Bolsonaro, seria mais um ano a partir da promulgação e outro em 2022, mas com diferenças de idade mínima, de acordo com a categoria profissional e também a expectativa de vida. Segundo o presidente, o governo também poderá propor a extinção da Justiça do Trabalho, transferindo para a Justiça Comum as ações trabalhistas. O presidente voltou a criticar o excesso de encargos sobre o trabalho. O presidente Jair Bolsonaro disse na quinta-feira que estuda um projeto para acabar com a Justiça do Trabalho. Segundo ele, havendo clima, o governo deve discutir a proposta e dar prosseguimento à ideia. A declaração foi feita ao jornal do SBT. Foi a primeira entrevista de Jair Bolsonaro após assumir a presidência da República. Tem que ter a sucumbência. Quem entrou na justiça, perdeu, tem que pagar. Até um ano e meio atrás, no Brasil, era em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então, algo está errado. É o excesso de proteção. É igual um casamento. Se há um ciúme exacerbado de um lado ou de outro, esse casamento tem tudo a acabar. Você pode ver, a mão de obra no Brasil é muito cara. O empregado ganha pouco, tá? Mas a mão de obra é cara. Eu costumo dizer, né? É pouco para quem recebe, muito para quem paga, né? Devemos modificar isso aí. Alguém ganha R$1.000 por mês, o patrão está gastando, na verdade, R$2.000. Bolsonaro também falou sobre a reforma da Previdência, que, segundo ele, pode ser enviada ao Congresso fatiada. Segundo o presidente, a primeira proposta a ser discutida será a idade mínima, que deve ficar em 62 anos para os homens e 57 para as mulheres a partir de 2022. O que nós pretendemos, ao você botar num plano a reforma da Previdência, nós passarmos dar um corte até o final de 2022. Essa aqui é uma ideia inicial. Aí seria aumentar para 62 os homens, 57 as mulheres, não de uma vez só, né? Um ano a partir da promulgação e outro ano a partir de 2022. Essa é a ideia. E o futuro presidente reavaliaria essa situação e botaria do próximo governo, 2023 até 2028, né? Passar para 63, 64. Essa aqui é a ideia. Que quando você bota tudo de uma vez só num pacote, primeiro que você pode errar, e nós não queremos errar. Mas a oposição, como regra no Brasil, quanto pior estiver o governo, melhor, vai usar os 65 anos para dizer à população que nós fizemos uma tremenda maldade com o povo. Não queremos fazer isso daí. Isso tem a ver muito com o serviço público. Você não pode, por exemplo, você pega o IBGE, né? Você vê nas estatísticas ali, a expectativa de vida no Piauí, 69 anos. Então, o 65 fica um pouco forte para algumas profissões. Você tem que levar em conta isso daí. E o que mais pesa no orçamento, né,
é a questão da previdência pública. Essa vai ter maior atenção da nossa parte e, no meu entender, vamos buscar também eliminar privilégios. Sobre a posse de arma, Bolsonaro disse que Sérgio Moro deu a ideia de fazer um novo decreto. Então, o que acontece? Ali na legislação tem um inciso que diz que você tem que comprovar efetiva necessidade. Isso passou a ser algo subjetivo. Então, a Polícia Federal age de acordo com a orientação do Ministério da Justiça e orientação também que vem do governo central. Então, conversando com o Sérgio Moro, tá? Ele deu a ideia de um novo decreto, nós estamos definindo ali o que é efetiva necessidade. Por exemplo, nas ideias que está no papel, isso sai em janeiro agora com toda certeza, né? Ele falou município, né? Como tem município não tem muita estatística, eu falei estado, que, por exemplo, o número de óbitos por 100 mil habitantes por arma de fogo seja igual ou superior a 10, esse comprovação de efetiva necessidade é o fato superado, ele vai poder comprar a sua arma de fogo. Outros itens nós colocaremos lá, como o homem do campo, vai ter direito também. Tá? O governo último limitou em 2 armas no máximo para cada um de nós. Né? O que eu estou propondo ali? Do povo, 2 armas. Para os agentes de segurança, 4 ou 6 armas, aumentar o número de armas. Pretendemos também, não está definido, pretendemos, é um decreto que diz sobre o monopólio de arma de fogo, pretendemos abrir o nosso mercado a outras armas também. A Universidade Federal de Santa Maria lançou o edital de novo concurso público. São 7 vagas em funções técnicas administrativas em educação. A vaga para o campus de Cachoeira do Sul. Os salários variam entre R$ 2 e R$ 4 mil. O edital de número 52 de 2018 foi publicado pela Universidade Federal de Santa Maria. O concurso público para o preenchimento de 7 vagas em funções técnicas administrativas em educação irá selecionar candidatos de nível médio, técnico e superior, com salários de mais de R$ 2 mil e cerca de R$ 4 mil, para uma jornada de trabalho de 40 horas por semana. O edital tem vagas para cargos de engenheiro agrônomo, nutricionista, editor de imagem, técnico de laboratório, biologia, técnico em eletrotécnica e técnico em radiologia. Os candidatos aprovados serão lotados em qualquer um dos campi da UFSM, em Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul, São João do Polesine ou Silveira Martins. As inscrições devem ser feitas no site da UFSM. No endereço, também está disponível o edital do processo seletivo. Sexta-feira é dia de vida animal e de preservação da natureza aqui no NT Sul. Edson Salomão mostra hoje a história de mais um animal recuperado e devolvido ao seu ambiente. Estamos novamente numa atividade muito gratificante, que é a soltura de um animal da natureza. Nós estamos hoje reintroduzindo no meio ambiente uma espécie bastante rara de gato maracajá. O gato maracajá é um gato que ele já está na lista dos ameaçados de extinção, ou quase ameaçados de extinção,
Em alguns estados do Brasil, como na Bahia, ele já está na lista vermelha dos animais ameaçados de extinção. Então é um pequeno felino com uma característica muito legal, muito diferenciada dos outros, porque ele tem o focinho com a vista um pouco saltada, o bigodinho para frente, a cauda bem grande e grossa, né? Ele é muito ágil, ele tem uma característica que ele consegue se movimentar num ângulo de 180 graus com as patas traseiras. Ele fica de pé, que ele consegue se virar 180 graus, então isso dá uma agilidade muito grande quando ele está em cima das árvores. Embora as capturas de presas para se alimentar geralmente sejam no chão. Mas o gato maracajá também usa de artifícios bem interessantes para poder capturar presas. Por exemplo, ele consegue imitar filhotes de sagui ou de algum outro pássaro para chamar a atenção e ele conseguir capturar na mata e conseguir a sua alimentação. Esse gato, a história desse gato maracajá, que é um gato adulto, ele está com a testa bastante machucada, ele foi capturado por um morador na volta da charqueada, vocês vejam, bem próximo à cidade, e ele estava comendo as galinhas. Então essa pessoa foi muito inteligente, porque ele fez uma armadilha, capturou o animal e chamou a patrã. A maioria das pessoas, o que fazem? Fazem uma armadilha, capturam o animal e matam. Então, com muita frequência, agora está o pessoal, graças ao trabalho da imprensa e do trabalho dos professores, da educação, o pessoal está comunicando às autoridades competentes, né? Patran, zoológico, Secretaria do Meio Ambiente, inclusive na minha própria clínica, nos chamando para a gente fazer o resgate desse animal. Então ele ficou alguns dias ali no zoológico, sob os cuidados da equipe técnica, comandados lá pelo meu colega, o Diogo Cardoso. O diretor do zoológico também é biólogo, o Alisson, que já é conhecido de vocês. Então, e os próprios funcionários, todo mundo tentando fazer com que esse animal ganhasse peso. Para isso foi dada uma dieta balanceada para ele pegar mais peso, foi feito curativos, foi dado vermífugo, vitaminas e deixando ele apto a voltar à natureza sem ter esses problemas que poderia ter, por ser muito fraco, não conseguir se alimentar por 1, 2 dias, ele poderia vir a óbito. Então, pessoal, vamos colaborar com a natureza, vamos preservar a nossa fauna, que isso é muito importante para o equilíbrio ecológico e para as futuras gerações que estão por vir, para não conhecer esses animais apenas por fotografias. Até a próxima! Cada um de nós pode fazer um pouquinho pela preservação do meio ambiente. Neste caso de animais silvestres, já há toda uma sistemática hoje para que os animais possam ser recuperados, devolvidos aos seus ambientes, né, naturais. Portanto, se você encontrar um desses animais, basta ligar para a Patran ou até mesmo aqui para a TV, entrar em contato com o próprio Dr. Salomão para que esses animais sejam protegidos e devolvidos, portanto, à natureza. E olha, se você tem uma pergunta para fazer ao Dr. Salomão ou a qualquer um dos nossos comentaristas, você também pode mandar o seu torpedo SMS, a sua mensagem através do nosso WhatsApp, já bem conhecido de todos. É o mesmo WhatsApp aqui para o Ao Vivo. Você pode interagir com a nossa equipe de reportagem e também com os nossos comentaristas. O código de área é o 51, número 997697129. É o número para você mandar uma pergunta, seja sobre mundo pet, sobre seu animal de estimação ou sobre questões de animais silvestres também. Você pode enviar a sua pergunta para o Dr. Edson Salomão e a gente põe no ar aqui na Novo Tempo. Olha, falando em interação, você pode mandar a sua mensagem para a gente, com a sua opinião, com o seu recadinho, e a gente, obviamente, põe no ar aqui no NT Sul. Eu quero mandar um abraço aqui para a Adriana Marques. Ela diz aqui, estou na frente da televisão, juntamente com a minha filha Yasmin Marques. Obrigado, Adriana. Tudo de bom para você e também para Yasmin. Paulo Paranhos também está com a gente, bairro Oliveira, aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, viu, Paulo? Tudo de bom para você. Ele enviou uma sugestão para a gente aqui, agradecemos. É sempre muito bem-vindo. Bom, está aberto e segue até o dia 28 de fevereiro o período para a revisão dos talões de produtor em Cachoeira do Sul. A documentação deve ser entregue no setor de ICMS da Secretaria Municipal da Fazenda. A revisão do talão de produtor e a regularização são obrigatórias. Pescadores também são convocados a comparecer à Secretaria da Fazenda.
A importância da apresentação desse talonário, né, que a gente chama de censo rural ou apresentação do talão de produtor rural, que acontece todos os anos, de janeiro a fevereiro, é uma questão importante tanto para o produtor quanto para a prefeitura, né, porque ela gera o índice de retorno do ICMS. E é importante também porque é uma oportunidade para o produtor rural atualizar seus dados cadastrais, tanto o produtor rural quanto o pescador também. Ele vem, a gente verifica o talonário dele, acessa o cadastro dele e vê o que está faltando para ser atualizado, se está faltando algum dado de propriedade, se já venceu o contrato de arrendamento, porque tudo isso influencia diretamente na hora dele retirar o talão. Pode trancar a retirada de talões se não tiver tudo ok com o cadastro do produtor. Existe uma previsão, tu tens números aproximados de quantos produtores necessitam comparecer aqui à Prefeitura Municipal? Todos os produtores necessitam comparecer, são em torno de quase 8.000 produtores, entre produtores e pescadores. Todos precisam comparecer, todos precisam trazer os talonários retirados no ano de 2017, tanto os talonários retirados que estão em branco quanto os que estão em uso, precisam ser apresentados. O produtor não precisa esperar chegar essa data para apresentar o talonário que já foi concluído, que já tem o resumo pronto, né? Ele pode apresentar antes, não precisa enfrentar toda essa fila, esperar para ser atendido para apresentar um resumo. Ele pode trazer antes desse prazo, é bom frisar isso também. A apresentação, no geral, para todos os produtores, começa dia 2 de janeiro e vai até o final de fevereiro. O Estado sempre prorroga por mais 15 dias em março, mas o correto, a data é certa, é dia 2 de janeiro até final de fevereiro, podendo ser prorrogada até dia 15 de março. Mas não existe a garantia dessa prorrogação? Não existe a garantia. O setor está em turno único, né? E a administração, de uma forma geral, esse setor de ICMS também acompanha as 6 horas corridas? Exatamente, é bem importante isso, porque como se forma bastante fila, né, e é uma demanda grande de produtores para apresentar, a gente estipulou um horário das 8 a 1h30, para o pessoal que está na fila não deixar de ser atendido, né, até as 14 horas, mas o horário de atendimento até as 14 horas. Além do talão de produtor, tanto o em uso quanto aquele que ainda não foi utilizado, existe a necessidade de algum outro documento? Se o produtor sabe que ele está com o cadastro desatualizado, porque tem muitos produtores que já sabem que precisam atualizar o cadastro, né? Eles têm que trazer a matrícula da terra, o contrato de arrendamento, se já tem um contrato de arrendamento novo, e documentos pessoais. Contrato de arrendamento, o pessoal já sabe, tem que ser um contrato autenticado, a matrícula tem que ser atualizada até 6 meses, é esse tipo de documentação. Mas tudo a gente verifica na hora também. Se ele não sabe se precisa trazer documentação, a gente vai verificar o cadastro, vai ver o que está faltando trazer. A equipe da Secretaria da Fazenda montou um cronograma de atendimento itinerante que percorrerá 6 distritos do interior de Cachoeira do Sul, a fim de facilitar a atualização para os produtores rurais. O trabalho inicia amanhã em 3 vendas. Confira os dias e locais em que a Secretaria irá atender no interior. 5 de janeiro em 3 vendas e também na localidade do Bosque. 12 de janeiro em 3 vendas e localidade de Ferreira. No dia 19, o atendimento será no Barro Vermelho. Dia 26 de janeiro, a equipe irá ao Capané e também passará por Cordilheira. O cronograma se encerra no dia 2 de fevereiro com uma nova incursão na localidade de Cordilheira. Mais informações podem ser obtidas diretamente pelos telefones 3723-7771 e 3724-6217. Estão abertas desde ontem as inscrições para contratos temporários para professores e monitores que vão atuar no ano letivo de 2019 em Cachoeira do Sul. Thelma Tomás atualiza as informações direto do protocolo da Prefeitura. Seguem até o dia 11 de janeiro as inscrições para contratos temporários aqui na Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul. Estão sendo oferecidas 185 vagas, 50 dessas para monitores. São contratos temporários com duração inicial de 6 meses, com possível prorrogação por tempo igual, por mais 6 meses. Os documentos devem ser entregues aqui no protocolo geral. Os editais estão disponíveis aqui na entrada da Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura Municipal, que a gente vai informar aqui no GC. No primeiro dia de entrega de documentos, a Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo processo seletivo, contabilizou 99 currículos encaminhados. O horário de atendimento é das 8 às 14 horas.
Obrigado, Thelma, pelas informações e, claro, a gente vai seguir acompanhando também todos os detalhes sobre essa contratação temporária que a Prefeitura de Cachoeira do Sul está fazendo aqui no município. Considerando que, obviamente, é algo que desperta muita expectativa em todos, né? Um número volumoso de contratações que a Prefeitura está fazendo. Você que está à cata de um emprego, quem sabe, nesse começo de ano, aí está uma oportunidade. Portanto, as vagas estão abertas, o recebimento de currículos que você pode fazer a qualquer momento na Secretaria. Bom, agora 12h40, hora de Brasília, a gente destaca para você mais uma vez. Tem uma pergunta, tem uma sugestão de reportagem ou você quer opinar também ao vivo aqui no NT Sul? Mande o seu recadinho para a gente e a gente põe no ar. Está na tela o nosso WhatsApp, código de área é o 51, número 997697129, para você, enfim, você pode opinar, você pode sugerir uma reportagem, enviar uma foto. Ontem, por exemplo, a gente atualizou informações nas nossas redes sociais e no nosso site sobre um acidente no centro de Cachoeira, sugestão de telespectador, o mesmo caso de uma carreta que tombou na ERS 403, como nós atualizamos hoje aqui no NT Sul ao vivo. Portanto, são pautas que os telespectadores sugerem, enviam informações para a gente sobre outras pautas também. E você de casa pode fazer o mesmo. Em facebook.com/TV Cachoeira é outro canal de interatividade que a gente disponibiliza para você e por onde você pode participar. Tem o nosso vídeo ao vivo do dia também. Bom, pela quarta semana consecutiva, a avaliação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental classifica a Praia Nova, em Cachoeira do Sul, como imprópria para banho. O trabalho é realizado dentro do projeto Balneabilidade, desenvolvido durante o verão. Lena Caetano tem informações sobre esse trabalho e também sobre as condições da água do Rio Jacuí. Desde que a FEPAM iniciou o trabalho de monitoramento dos balneários e praias do Rio Grande do Sul, a Praia Nova de Cachoeira do Sul está no negativo, ou seja, imprópria para banho nas últimas 3 avaliações. A expectativa para esta sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2018, é saber se essa situação continua. Para tanto, nós vamos conversar com o André Luiz Milanês, que é engenheiro químico da FEPAM e também o responsável coordenador por esse trabalho de balneabilidade que está sendo realizado durante toda essa temporada de verão. André está conosco na linha, nós vamos conversar com ele por telefone e também capturar a imagem aí para que vocês possam acompanhar. Oi, André. Na realidade, isso aí é um trabalho que não é feito só no Rio Grande do Sul, ele é feito em todos os estados, né? Que é com base numa resolução, uma legislação federal, né? Uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Que determina alguns padrões específicos para a atividade, né, de banho, né, de contato primário, né, das pessoas com a água, né, de um rio, de uma lagoa, de um mar. Tá? Então, especificamente esse trabalho é com relação a contato primário, tá? É banho, né? Não é com relação à potabilidade nem nada. A primeira coleta foi feita na semana do dia 11 de novembro. Semanalmente é feita uma coleta nos pontos, né? E a partir da 5ª semana a gente começa a lançar os relatórios, né? De qualidade para banho. Com relação à Praia Nova, tá? Nós tivemos já no primeiro relatório, né, que saiu há 3 semanas atrás, uma condição de imprópria, tá? E ela vem com a mesma situação, né, nos 2 últimos relatórios. E no próximo, que vai sair hoje, tá? já coloco até de antemão, até em função dos resultados anteriores, não em função do resultado dessa semana, né? Ela vai continuar imprópria ainda até a semana que vem. Tá? A semana que vem tem uma outra avaliação, pode ser que, em função até do resultado que está saindo essa semana, ela já não tenha mais a condição de imprópria. Mas ainda nessa semana, tá, a condição ainda é de precaução com relação ao banho nesse balneário.
O que pode causar essa condição de balneabilidade, por exemplo? Porque cada semana alguns balneários saem dessa condição e outros entram. Tem a ver diretamente com a ocorrência de chuvas intensas nessas regiões ou pode ser outro tipo de motivo? Tem a ver sim. A condição de chuva, ela interfere, né? Porque o que acontece, né? Com uma chuva, tudo em função, né, da condição de saneamento da região. Tá? Então, se não há uma coleta adequada de esgoto na região, pode haver esses resíduos, né, e fazer com que isso seja carreado para os rios, né, e aumentar os teores de esgoto na água do rio e, consequentemente, essas bactérias, né? No caso da Praia Nova, né, o que é analisado é Escherichia coli, né? Então, ela tem uma condição, a chuva, né, levar esses detritos para dentro do rio. André, dentro desse trabalho que vocês realizam de rastreio da balneabilidade dos rios, dos açudes, enfim, das praias, existe algo mais além dessa informação com relação à qualidade da água, né? E existe também um aplicativo disponível a qualquer pessoa que pode ser baixado em smartphone. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, esse já é o segundo ano, né, que a gente está fazendo esse trabalho com um aplicativo, né? Na realidade, começou criando-se um site, né? É o balneabilidade.rs.gov.br, né? Entra-se nesse site no smartphone, né? E aí, dependendo do sistema operacional, se for um Android, ele tem uma característica para se baixar o aplicativo, né? Ou no sistema iOS, né? E, na realidade, ele é um sistema, ele não ocupa a memória do celular, então ele tem essa qualidade de não precisar memória, né? E ele é como se fosse um atalho que fica na tela do celular, é como se fosse um aplicativo, tá? Clicou ali, abre, né? E vai atrás do ponto onde se necessita, se quer ver, né, a condição da qualidade da água, as condições meteorológicas do ponto, também, esse aí é um outro serviço que a gente apresenta nesse aplicativo, e no litoral de mar, tanto norte, tá, quanto do sul, né, nós temos mais uma informação que é com relação à qualidade, à segurança para o banho, né? A bandeira que está nos guarda-vidas, né? Algum aspecto adicional que tu gostaria de destacar sobre esse trabalho realizado por vocês aí, André? É só enfatizar que toda essa informação que a gente coloca, né, é um alerta, tá? Principalmente para os grupos mais suscetíveis, né, de pegar alguma doença, né? Que são as crianças, né, e os idosos. Então, é procurar cuidar, procurar verificar as condições de banho naquele local e não entrar, mesmo que esteja muito quente, não procurar esses pontos onde tem uma qualidade não tão boa, que está imprópria para banho, porque pode haver algum contato que vá fazer alguma doença de pele, algum outro tipo de doença mais grave, né? E depende muito de pessoa para pessoa, mas procurem verificar essas condições, porque com a saúde, né, a gente não pode brincar. André, há que se destacar também que vocês disponibilizam a informação, né? Mas cabe a cada pessoa, a cada indivíduo, a opção de entrar ou não na água, né? Já que a placa de imprópria para banho está ali visível a todos, né? Exatamente. A placa está bem visível, né?
toda a imprensa, né? Vocês nos dão uma ajuda muito grande, porque vocês estão sempre publicando as informações, né? E o aplicativo, né? Não dá para dizer que as pessoas não têm um desconhecimento dessas informações, né? André, eu quero muito te agradecer esse contato, todas as informações aí, e qualquer informação adicional também nós estamos sempre à disposição aí, na parceria com esse trabalho que é de utilidade pública e é de interesse também, seguramente, do nosso telespectador. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade, e nós estamos aqui sempre à disposição para prestar informações para a sociedade, que esse é o nosso trabalho, né? É deixar a sociedade com as informações mais claras possíveis. Ok, então nós encerramos essa conversa. Daniel, eu retorno com você, infelizmente, com essa notícia da semana de que a Praia Nova, ainda nesta semana, continua com as águas impróprias para banho. Então, responsabilidade de cada banhista que vai até a Praia Nova de entrar ou não na água, de arriscar ou não sua saúde. É com você. Obrigado, Lena, pelas informações. O NT Sul desta sexta-feira fica por aqui. Outras informações em nosso site, novotempo.com/NTSul. E eu espero você, sua família, sua audiência no sábado e também no domingo, a partir das 11 horas da noite, no NT Sul+. Um ótimo fim de semana para você, um bom fim de tarde e eu te espero. Tudo de bom. Até lá. Tchau.